Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço a Deus pelos novos inscritos, sintam-se todos abraçados, sejam bem-vindos a fazerem parte desta família Democracia Espiritual. Convido aqueles que ainda não se inscreveram a participarem de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando as mensagens, deixando seus comentários com respeito e vamos que vamos juntos crescer nesse evangelho que nos transmite edificação. Amém? Eu quero trazer uma pequena mensagem, uma pequena reflexão que tem como tema remadores do Evangelho da Graça. Sim, remadores do Evangelho da Graça. Paulo sentia-se um remador ali no século I em anunciar, em propagar, em levar o Evangelho da incircuncisão ali, o Evangelho, o pacto para o entendimento, a nova aliança que foi inaugurada na cruz ali por Cristo, e Paulo, ele recebeu a incumbência de levar esse evangelho ali para os gentios ali no século I. Claro que a gente hoje está em outro contexto, entendeu? Então, o tema da mensagem é remadores do Evangelho da Graça. O texto principal se encontra aqui em 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 1 e o 2, que diz assim. Vamos ler o versículo primeiro. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus, ou seja, do evangelho que esteve oculto por muito tempo. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel e não mentiroso, e não manipulador, e não enganador, não falsário desse evangelho que Paulo anunciava e que nós hoje, em outro tempo, estamos também trazendo essas verdades para que as pessoas venham conhecer e venham ter as suas mentes abertas para saber verdadeiramente como é esse evangelho, o que nós somos hoje em graça, o quanto nós somos alcançados por esse evangelho, por essa graça, vivendo hoje o reino de Deus em nossas vidas, reinando em vida em perfeita vitória, apesar de qualquer luta, adversidade que possamos passar. Então esse evangelho nos traz edificação. Então observe, meu irmão, que Paulo, vamos ler novamente aqui o versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do mistério de Deus. Paulo aqui está ele usando uma metáfora, uma expressão falada aqui para os irmãos de Coríntios, quando Paulo usa a palavra ministro. Para muitos homens aí e mulheres, principalmente do sistema religioso, eles acham que os dons que eles receberam, né, os dons, né, porque é um dom você ensinar, você trazer um conhecimento, você mergulhar e buscar o conhecimento para expor essas verdades e combater a heresia do sistema religioso manipulador e enganador. Então, observem, Paulo usa uma metáfora, uma expressão aqui, se referindo a essa palavra ministro. Essa palavra ministro aqui usado pelo apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios,
no grego tem um significado muito diferente do que muitos pensam. Ministro, ministra. Ora, primeiro que Paulo, ele era ministro, ele se considerava como ministro, porém, não para aparecer, não para se gloriar, trazer vanglória para si mesmo. Pelo contrário, quando Paulo usa essa metáfora, essa expressão de ministro aqui, que no grego tem um significado muito diferente, entendeu? Ministro aqui de Cristo, no latim significa minister, minister. Então, veja que essa palavra tem um significado de ministro, que quer dizer servo, escravo, aquele que trabalha, aquele que desempenha uma função. Então, a expressão ministro de Cristo aqui no grego, falado por Paulo, é ruperetes. Então, essa palavra ruperetes, ela tem uma junção de rupó, que significa embaixo, e eretes, que vem do verbo ereto. E esse verbo ereto significa remar. Por isso que Paulo diz que somos ministros. Todos, ele diz aqui, ó, assim pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, como embaixadores de Cristo, como remadores de Cristo. Então, observe, meu irmão, que essa palavra, essa expressão traduzida aqui pelo apóstolo Paulo, era de ministro, entendeu? Significa aquele que rema embaixo, aquele que está na parte inferior da embarcação, aquele que é remador da parte de baixo do barco, da embarcação. E essa expressão, esse termo usado aqui, entendeu? Para aquelas embarcações eram aqueles homens que eram os remadores da parte inferior da embarcação. Eles ficavam escondidos lá embaixo. Eles não eram vistos por ninguém, porque eles estavam na parte inferior. Porém, eles desempenhavam, faziam a função daquela embarcação, eles faziam o trabalho para aquela embarcação seguir nos mares. Então, observe, meu irmão, eles não eram vistos por ninguém, mas era o trabalho mais pesado, era o deles. Por quê? Porque eram eles que faziam a embarcação se mover e mais adiante. E era o que Paulo estava em sua mente, o sentido, a visão de Paulo, entendeu? A aplicação de Paulo aqui, como ministro, não era para ser visto. Como os homens hoje aí, muitos querem ser vistos, muitos querem ser chamados de ministros, pastores, evangelistas, entendeu? Presbíteros, apóstolos. Então, essas pessoas, eles querem ser vistas e que o povo de Deus, o corpo, a igreja que é de Cristo, que foi fundada por Cristo, esses homens, eles querem estar na linha de frente, eles querem estar por cima, para que as pessoas possam olhar para eles na parte inferior, olhando de baixo para cima para eles. Eles não querem estar na parte inferior, porque era o que Paulo estava querendo dizer aqui. Ministro da embarcação da graça, do evangelho da graça, para levar ali no século I, sem ser visto. Então, observe, meu irmão, esses homens,
eles remavam e um dependia um do outro e não podiam parar de remar. Observe, olha o que Paulo está dizendo aqui, no capítulo 3 de 1 Coríntios aqui, no versículo de número 5, Paulo diz assim, ó, olha, quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Aí ele continua, diz assim, ó, de modo que nem o que planta é alguma coisa, ó, nem o que rega, mas Deus, ô glória, quem dá o crescimento. Observe, meu irmão, o que Paulo estava falando aqui, que nem ele, nem Apolo e nem outro homem nenhum ali daquele século era ninguém. Não era tão importante, não era mais importante do que o Cristo da cruz, do que ele havia realizado. A glória era dele, ô glória. A glória sempre será para ele, pelos séculos dos séculos. Então, observe, meu irmão, que Paulo, além daqueles homens trabalharem pesado ali, no sentido de serem humilhados, eles não eram muito valorizados. Por quê? Porque aqueles homens ali, eles estavam condenados. E depois que eles terminassem de desempenhar aquela função, aquela tarefa, aquele trabalho, eles seriam mortos. Então, veja, os gregos, eles escolhiam, eles selecionavam pessoas para desempenhar aquelas funções de remadores na parte inferior da embarcação, sem serem vistos. Entendeu? Então, esses remadores eram prisioneiros de guerras, né? Pessoas que os gregos julgavam serem a escória, o lixo da sociedade. Entendeu? Então, observe, meu irmão, que Roma, o Império Romano, ao prender também seus prisioneiros, eles faziam isso com seus prisioneiros. Então, essa função era humilhante, era um trabalho pesado, era um trabalho que aqueles homens não eram valorizados. Então, o sentido dessa palavra de Paulo querer dizer ministros do evangelho ali, era que Paulo, ele não queria aparecer, entendeu? Veja o que Paulo falou. Paulo usa essa expressão aos homens de Coríntios, aqueles irmãos daquela igreja, uma igreja soberba e menina. Olha o que ele diz assim, ó, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Observe que os remadores aqui, ministro, eram os remadores da parte inferior da embarcação, entendeu? Então, levando, servindo e ministrando para as pessoas sem querer ser visto. Era isso que Paulo estava querendo falar para aquela igreja quando ele usa essa expressão ministro. Porque Paulo estava lembrando que daqueles remadores que faziam um trabalho sem serem vistos, e Paulo estava aqui falando que ele levava, que ele servia, que ele ministrava para as pessoas sem querer aparecer, sem querer nada em troca. Diferente desses homens de hoje. Esses homens, eles querem aparecerem. E essa palavra ministro, pastor, é uma palavra que causa um grande efeito para eles. As pessoas verem esses homens como se eles fossem a bala que matou John Lennon. Entendeu? A fama. Teve pessoas que chegou a dizer para mim, falar para mim,
que estava numa determinada denominação, numa empresa, é uma empresa, tá entendendo? Porque essa empresa tinha muitas casas, entendeu? Esses lugares, né, onde eles se reúnem, entendeu? Então era a mais famosa, a mais antiga, tá entendendo? Por isso que ele servia lá, por isso que ele estava lá, e eram homens famosos, homens que tinham conhecimento. Veja o que as pessoas têm em mente, a visão dessas pessoas, enquanto que Paulo, o homem que recebeu a revelação, não por homens, mas a revelação do Cristo ressuscitado, Paulo, ele não tinha essa visão, ele não tinha isso em mente, entendeu? Então, observe, meu irmão, que o apóstolo Paulo se tornou um remador do evangelho da graça ali, no primeiro século. Paulo foi escolhido para ser um remador, para ser um ministro, para servir e não ser servido. Paulo entendeu muito bem o que Cristo falou lá em Marcos capítulo 10, versículo 45, que ele não veio para servir. Não, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Marcos 10, 45, meu irmão. É diferente do pensamento, é diferente daquilo, do pensamento, ou seja, do pensamento desses tais homens de hoje, que se acham, que estão por cima, que estão na bola da vez. Eles se acham que essa palavra ministro, apóstolo, entendeu? Evangelistas, presbíteros, eles acham que eles estão um passo acima dos demais. Não, minha gente. A palavra ministro que Paulo estava querendo falar aqui não era nesse sentido de querer ser melhor e nem maior do que os seus irmãos. Somos todos iguais, estamos todos no mesmo nível diante do nosso Pai. Então, veja, Paulo, ele tinha, meu irmão, a preocupação, ele se preocupava em levar o conhecimento e a verdade para aqueles irmãos ali, para os gentios ali do primeiro século. Paulo, ele passou pela dor de parto, por sofrimento, por perseguições, por necessidades, mas Paulo, ele tinha muita dedicação, ele se esforçava para levar essas verdades ali no primeiro século. Paulo, ele preocupava-se com a doutrina do evangelho ali no primeiro século. Paulo, ele tinha preocupação com todas as igrejas, todos os irmãos. Paulo, ele preocupava-se com os outros, com o amor ao próximo, de fazer o bem às pessoas, entendeu? Então, essa era a preocupação de Paulo. Paulo preocupava-se em dar testemunho do evangelho, falar do evangelho, da verdade, sem manipulação, sem engano, sem mentiras, meu irmão. Paulo passou por vários sofrimentos pelo amor do evangelho. Veja o que está escrito aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 11, do versículo 32, do versículo 16 ao 32, mas eu não vou ler tudo isso aqui, meu irmão, porque senão a mensagem ficará muito longa. Mas olha o que Paulo passou aqui, algumas coisas que Paulo passou. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 16, diz assim, ó. Olha o que ele diz. Vamos ler aqui do versículo 18. E posto que muitos se gloriam segundo a carne. Aí ele diz, também eu me gloriarei. Paulo aqui está em defesa do seu apostolado, do seu chamado. Aí ele vai falar, se vocês estão se gloriando segundo a carne, eu também vou me gloriar. Aí Paulo vai relatar aqui o que ele passou em ser um remador do evangelho da graça, em ser um ministro, um servo, um filho servindo ali para outros irmãos, levando a verdade do evangelho. Aí ele diz aqui, ó,
Olha o que ele diz aqui no versículo 20. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos retenha, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Aí ele diz aqui no versículo 22, são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalho, muito mais em prisões, em açoites, sem medidas, em perigos de mortes, muitas vezes, cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre os patrícios, entre irmãos, né? Em perigos entre gentios, em perigos da cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Olha a preocupação de Paulo ainda. Além de tudo isso, ele tinha preocupação com todas as igrejas. Se tenho de gloriar-me, gloriei, quase que não sai essa palavra, será que é ele? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Olha o que Paulo diz. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Observe, meu irmão, o que Paulo chega a falar aqui. Ele, como ministro do Evangelho, como remador da embarcação da graça, ali no primeiro século. A preocupação de Paulo, além de passar por muitos perigos, por necessidade, então era isso que Paulo tinha em mente quando ele falou ali ser ministro do Evangelho. Não era ser ministro para aparecer, como muitos querem aparecer aqui. Olha o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 11. Até a presente hora, até o momento da carta que ele escreveu, olha, até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. Veja, tudo isso, como ministro, como servo, como um homem que recebeu a revelação desse evangelho para ser levado ali, para ser apregoado, para ser ensinado, para ser mostrado ali aos gentios ali no primeiro século. Paulo não tinha interesse próprio em nada de ninguém, nos bens materiais das pessoas. Então a palavra ministro, meu irmão, não é para eu e você aparecer, como tem muitos aí, meu irmão, que estão enganados. Ministro, não, meu irmão. O que Paulo quis dizer aqui, que era remador da embarcação inferior, lá embaixo, para que ninguém visse ele. Paulo não queria aparecer. Os remadores da embarcação ali, onde Paulo usa aquela metáfora como ministro, se referindo a remadores, não era para serem vistos. Trazer o evangelho hoje aqui na plataforma do YouTube e nem em qualquer lugar não é para a gente ser visto, querer ser melhor, querer aparecer, não. Então essa expressão de ministro no grego aqui é ruperetes ou ruperetas, entendeu? Era um escravo, um homem condenado à morte, porém, entendeu? Ainda em vida ele cumpria o seu serviço, cumpria uma missão, entendeu? Uma pena seria paga, sim, um serviço seria pago por esse homem, por esse escravo, por esse servo. Então,
A expressão ruperetes ou ruperetas significa remador ou remadores. E nós hoje somos esses remadores, não para querer aparecer, não para querer ser melhor, não para a gente se sentir orgulhosos, prepotentes, arrogantes, não, como a gente vê aí no sistema religioso e também em alguns homens aí que se dizem que estão ministrando o evangelho da graça, que estão trazendo esse evangelho. A gente vê a soberba estampada na fala das pessoas. Seja humilde, meu irmão. Nós temos que ser humilde. Nós não podemos estar trazendo o evangelho de condenação, de querer ser melhor do que ninguém. Entendeu? Então, naqueles navios ali, a expressão aqui, ruperetes ou ruperetas, significa remador ou remadores. E naqueles navios romanos ali, entendeu? Existia as galés, ou seja, existia a primeira galés, a segunda galés e a terceira galés. E justamente os ruperetas eram aqueles remadores da terceira galé, na parte inferior da embarcação. Entendeu? Então, observem, eles ficavam na parte exterior, ou seja, inferior, não eram vistos, lá na parte de baixo, ninguém via, ninguém enxergava, ninguém valorizava, era desprezado, entendeu? Então, era isso que Paulo estava querendo falar aqui. Eles tinham que cumprir a sua pena ali, naquele trabalho, porque depois que eles cumprissem, eles seriam mortos. Então, observe, meu irmão, que o contexto do capítulo 4 está no capítulo 3, onde Paulo diz quem é Paulo, quem é Apolo. Entendeu? Aí diz, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Cristo. Ali Paulo se referindo ao fundamento que foi plantado por Paulo, que foi ensinado e levado e mostrado por Paulo. E hoje nós estamos edificando, entendeu? O fundamento que Paulo colocou ali no primeiro século. Então, Paulo não estava se referindo aqui, entendeu? A usar, entendeu? A função que ele recebeu de ministro, entendeu? Para querer aparecer, para querer ser melhor. Não, porque no reino de Deus não existe maior nem menor, não existe melhor e nem pior. No reino de Deus, todos somos iguais. Agora, nós precisamos ter caráter de homem e de mulher de Deus, tá entendendo? Para transmitir a verdade do evangelho com sinceridade, com honestidade, sem manipulação, sem mentira, sem querer se dar bem em cima do evangelho, em cima das pessoas, usando a palavra, usando Deus como cobaia. Precisamos ter caráter de homem, caráter de filho de Deus, para a gente não viver enganando as pessoas, querendo se dar bem em troca, usando esse evangelho. E muitas vezes nem é o evangelho. Entendeu? Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui, meu irmão, de ministro, não foi no sentido de aparecer, não foi no sentido de ser grande, de ser melhor. Não. Nem de ter honra, ter vanglória. Não. De ser importante, de ser soberbo. Não foi nesse sentido de querer aparecer. Não. Paulo não estava se referindo a isso aqui. Pelo contrário. Paulo estava se referindo que ele era um ministro, mas sem querer aparecer. Olha o que ele diz. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros. Sim, que as pessoas vissem eles como ministro, mas não para aparecer, como ministros de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus, do evangelho de Deus, da palavra de Deus. Ora, além disso,
o que se requer dos dispenseiros, olha o que Paulo diz, é que cada um deles seja encontrado fiel, honesto, sincero, sem querer manipular, sem querer estar cobrando o dízimo como dinheiro, sem querer arrancar o dinheiro e os bens dos povos, para se tornarem ricos e as pessoas viverem aí, ó, na sarjeta, vivendo sendo enganados, vivendo sendo frustrados, que Deus vai fazer, que Deus vai fazer, que Deus vai fazer, Deus não vai fazer nada. Ele já fez, ele já provou o seu amor. Você quer conquistar, trabalhe que você conquista. Não, você dá tanto que Deus vai dar tanto. Mentira. Isso é barganhar com Deus. Use a verdade. Passe com a verdade. Somente pela verdade. Tão somente pela verdade, assim falou Paulo. E por essas verdades que Paulo levava ali no primeiro século, muitos se tornaram inimigos de Paulo. Eu quero terminar aqui com Gálatas capítulo 6, versículo 14. Não, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, que ele diz assim, ó. Versículo 26. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Aí ele diz aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 14, olha o que ele diz, ó. Mas longe de mim de gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo não usava essa expressão de ministro para querer aparecer e ter glória para si. Mas não, pelo contrário, ele usava a expressão ministro, essa palavra ministro, para não querer aparecer nem ser melhor, amém? Do que os outros. Graça, paz, graça eterna, se inscreva no meu canal, o canal de Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essas mensagens e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, e do canal do irmão do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé. Amém? Graça e paz, graça eterna. E até a próxima, se Deus assim o permitir. Graça e paz.